Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Esse vídeo faz parte de uma trilha de vídeos que explicam o passo a passo do desenvolvimento do planejamento estratégico ágil. Nesses vídeos, vocês terão conteúdo prático sobre o planejamento estratégico e seus frameworks. Nos vídeos passados, falamos sobre planejamento estratégico ágil, equipes ágeis e OKRs. Nesse vídeo, falaremos de KPIs. Falaremos ainda nos próximos vídeos sobre definições de metas, planos de ação e vamos encerrar essa trilha com a apresentação da planilha de gestão estratégica, ferramenta poderosa que vocês poderão utilizar para fazer a gestão do seu planejamento estratégico. É muito importante deixar claro que essa metodologia pode ser utilizada por todos os tipos e tamanhos de empresa, mas esses vídeos são focados para pequenas e médias empresas. Vamos lá? Vamos começar com o que são KPIs. Os KPIs são indicadores que ajudam a empresa a definir quais partes do negócio são críticas e, dessa forma, ajudam a medir iniciativas estratégicas, processos e projetos. E, principalmente, os KPIs servem como um cockpit, assim vamos dizer. Ele serve para entender a saúde do seu negócio, como o seu negócio está naquele momento. Os KPIs, eles ajudam aos gestores da empresa, aos donos da empresa, a entender a saúde da sua empresa, como está a saúde da sua empresa naquele momento. Os KPIs são utilizados como melhora incremental a curto prazo. O que isso quer dizer? Você pode utilizar dentro do seu planejamento estratégico como uma forma de medir tudo que você elaborou lá no item planejamento estratégico, KPIs que entendam a melhora a curto prazo, KPIs que entendam a saúde do seu negócio naquele momento. Ele também pode ser utilizado para que você faça acompanhamento com dados concretos e específicos. Esse é um ponto muito importante dos KPIs, porque para a elaboração e o acompanhamento desses KPIs, muitas empresas em alguns momentos tomam decisões de criar KPIs em que os dados, não existem dados para que você consiga medir, ou existem os dados, mas a empresa não consegue criar uma forma para que esses dados possam ser utilizados para a medição do KPI. Além disso, os KPIs estão associados, em muitas das vezes, à remuneração, a um modelo de remuneração que a empresa utiliza e, principalmente, óbvio, as metas. KPIs sem metas não são KPIs. O ponto que é super importante em relação à elaboração dos KPIs é que estas metas elas sejam alcançáveis, possíveis de ser alcançáveis, e que sejam metas claras para que todos os envolvidos entendam onde a empresa quer chegar no atingimento daquela meta. Para a gente entender um pouco melhor um KPI, a gente precisa entender do que o KPI é formado, né? O KPI, o indicador, ele é formado pela métrica e pela meta. Então, o que é um indicador? O indicador, ele é um parâmetro. O indicador é uma forma que a empresa utiliza de forma rápida e fácil para poder entender uma situação e, a partir disso, tomar uma decisão. Um indicador, ele pode ser um indicador de produto, um indicador de vendas, um indicador de processos. Então, logo mais veremos que o indicador ele pode ter vários objetivos e formas. A métrica é a unidade de medida, é a forma é o que você vai estar medindo.
é a forma como você está calculando este indicador. Você pode utilizar métricas utilizando número de pessoas, número de empresas, valor de receita. Então, a métrica que você vai utilizar depende do tipo de indicador que você está utilizando. E por fim, o indicador tem uma meta. Onde se deseja chegar? Qual é o objetivo que aquele indicador quer atingir? E a meta é muito importante porque além dela nortear aquele indicador e nortear os processos que estão ligados àquele indicador, ele é muito importante porque a criação da meta depende de algumas reflexões que são importantes. Ela é mensurável? É possível de mensurar aquele indicador e aquela meta é possível de ser atingida? A empresa tem os dados suficientes para se criar uma métrica e a partir dessa métrica entender qual é o resultado daquele indicador? Então, algumas reflexões antes da criação do indicador são muito importantes. Muitas das vezes as empresas partem numa reflexão, no brainstorming para criar indicador, que são indicadores que ela entende de curto ou médio prazo, que são importantes para entender a saúde do negócio. Muitas das vezes esses itens não existe uma reflexão em relação a esses itens. E depois se entende que aquele indicador é um indicador até importante, mas que ele não tem como ser medido. Os parâmetros não existem como ter aqueles dados, não tem de onde tirar os dados, não existem sistemas para aqueles dados, e aí vira indicador que não pode ser utilizado naquele momento. E quais são os tipos de indicadores? Os indicadores eles podem ser quantitativos. Quantitativos são aqueles que são determinados por um número. Focam no quê? Esses indicadores existem em todos os tipos de empresa, mas empresas de varejo, né, utilizam muito esse tipo de indicadores. Vamos dar um exemplo desse KPI. Né? Quantidade de clientes, quantidade de visitas de clientes por dia numa loja. Esse é um indicador quantitativo. Está focado na quantidade de clientes que estão, né, que visitaram aquela loja ou que visitaram aquele site. Indicadores qualitativos. Tipicamente são características associadas a um processo ou decisão de negócio. Focam no porquê e não como. Os indicadores qualitativos são importantes para se entender mais do que um número, a quantidade de receita, a quantidade de clientes, ter uma informação mais, né, uma informação num nível de entendimento maior do que só um número. Porque entender a quantidade ou não de algo, de receita, não quer dizer que você consiga, que o empresário, o dono da empresa, consiga tomar uma decisão. Um exemplo desses indicadores qualitativos são esses, por exemplo, de formas de transação de vendas. Você tem uma loja e o empresário, né, vê a quantidade de vendas que tem, por exemplo, olha o seu balanço que você tem um faturamento alto, mas a sua receita, o seu lucro, né, tá um lucro bom, mas o seu caixa não está gerando tanto caixa assim. Está se vendendo bem, contabilmente você tem muita receita, mas você não está gerando caixa. Porque pode ser que o tipo de transação seja uma transação a crédito, a longo prazo, a médio prazo, e isso não vai gerar caixa, né, a curto prazo. Então é necessário ter um indicador qualitativo para entender aquele problema que estava acontecendo naquele momento. Com o quantitativo você não vai conseguir. Indicadores de processo são utilizados para medir o ritmo, eficiência, principalmente ligado à produtividade de um processo repetitivo. Um exemplo desse tipo de indicador, giro de estoque. Com indicadores ligados ao giro de estoque,
Processos repetitivos podem ser melhor entendidos e decisões podem ser tomadas da melhor forma, entendendo o que está acontecendo naquele giro de estoque. Indicadores de tendência são utilizados para prever ou antecipar o resultado de uma mudança e confirmar tendências de longo prazo. Esse indicador é importante porque, entendendo como esse indicador está se comportando, é possível entender e tomar decisões que afetam o futuro. Por exemplo, o índice de acidente de trabalho por mês. Dependendo do tipo de empresa, é importante se acompanhar este tipo de indicador para que, se começar a ter dentro de um gráfico um aumento desse índice, é importante tomar-se decisões antes que isso se torne um ofensor muito grande para dentro da sua indústria, por exemplo. Indicadores de entrada são utilizados para medir recursos ao longo do tempo. Servem para medir eficiência de recursos e eficácia de utilização. Um exemplo muito bom e muito fácil de ser compreendido são indicadores ligados a perdas na indústria. Com eles você entende a eficiência dos processos que estão vindo na cadeia da produção antes do produto ele estar finalizado. Dentro dos indicadores de perdas, pode-se entender a eficiência desses processos que antecedem o produto final. E indicadores de saída são os mais comuns. Mostram o resultado de uma atividade, medem consequência e não causa. Eles são os mais comuns porque os indicadores sempre foram inicialmente focados no resultado financeiro. São considerados os KPIs, os indicadores que são um padrão de faturamento, de margem bruta. Então esses indicadores eles estão olhando, e o financeiro é sempre, como eu digo, o final, o final da linha. Eles estão sempre no final, eles estão sempre o resultado. É muito importante todos os KPIs, mas esses KPIs normalmente estão ligados ao resultado final de todos os processos, todas as atividades, todos os projetos que antecedem a eles. Então, lucro líquido, EBITDA, são todos exemplos de KPIs de saída, de KPIs de consequência. Usando a metodologia SMART. O que normalmente o mercado hoje usa para a criação de KPIs é a metodologia SMART. A metodologia SMART baseia-se em 5 aspectos que devem ser levados em consideração para planejar metas, auxiliando as organizações sobre como fazer indicadores de desempenho que realmente possam ser efetivos. Como eu falei anteriormente, criar indicadores que efetivamente não levem à tomada de decisão não fazem sentido. O acrônimo SMART é formado por cada um desses 5 aspectos. Específico, as metas que são monitoradas utilizando as KPIs devem ser descritas com o máximo de precisão, sem que haja ambiguidade. Por quê? Porque todos que vão usar precisam entender claramente quais são e o que esse KPI quer medir. Mensurável, como eu falei, é preciso entender as bases de dados, é preciso entender o esforço que vai ser necessário para poder realmente criar esse indicador, esse KPI. Atingível, metas que não são alcançáveis destroem a motivação das equipes. Realistas, como de cima, se não for atingível, se ele não for realista, vai frustrar a todos e não vai servir para o resultado. E temporal, ele tem que ter, obviamente, um tempo definido. Se ele tiver a vida toda, a gente não consegue mensurar e não consegue tomar decisões e gerar resultado. Então é isso que eu queria trazer para vocês da parte de KPIs. Espero que vocês tenham entendido, espero ter clarificado o assunto para vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.